jogar com um time com Bolívar ou The Strongest em La Paz, a chance de sucesso, infelizmente, não mostra. Isso eu não estou falando para o Bahia, não. Isso eu estou falando para São Paulo, Flamengo, River, Boca, qualquer time. A matemática mostra sempre muito favorável a eles. Então é um time que tem experiência na competição, que tem vivência, rodagem na competição e merece todo o respeito, porque ano após ano está participando. Segundo, claro que a Altitude é o nosso segundo adversário. O The Strongest primeiro, a Altitude o segundo. E nós vamos ter que viver, encarar isso do jogo. Não vejo o treinador com uma ideia, o time com outra. Eu vejo o time começando uma temporada sem jogos oficiais, com alguns amistosos, e onde o comportamento também, a gente sabe que nunca é o mesmo, mas nós vamos, acho que, passar bastante dificuldade. Você tem que preparar para um jogo diferente, porque é um jogo diferente. Às vezes, eu acho que o time brasileiro é derrotado antes de ir. Já cria uma monstra tão grande sobre a altitude. Tem um caso famoso de um jogador, porque às vezes você pousa antes em Santa Cruz de la Sierra, né? Tem uma história famosa de um jogador brasileiro lá em Santa Cruz, falando, eu já estou sentindo, e o cara falando, não, isso é nível de mar, você não está sentindo. É impressionante como entra ano e sai ano e o discurso de Rogério Ceni continua sempre o mesmo. Sempre que a gente vai enfrentar alguma equipe ou algum tipo de dificuldade, essa dificuldade é sempre exaltada e às vezes é até mais do que deveria ser. Ano passado, antes de enfrentar equipes pelo Campeonato Brasileiro como Flamengo, São Paulo, Palmeiras, ele já vinha na coletiva antes da partida falando das dificuldades, o quanto vai ser complicado a gente vencer essas equipes de nome, de camisa e tudo mais. E agora tem repetido essa cena aí para as questões que envolvem aí a Libertadores, né? A última entrevista coletiva de Rogério Ceni, além de rasgar elogios ao The Strongest, que é um time muito experiente de Libertadores, também exaltou demasiadamente a questão da dificuldade que é de vencer essa equipe lá na Bolívia, né? E também de enfrentar a questão da altitude. Então, como no vídeo que eu postei aí nos highlights, às vezes os jogadores e o time já chegam derrotados na altitude e isso acaba dificultando ainda mais. E isso é papel primordial do treinador. O treinador não pode chegar antes de um jogo e tá exaltando demasiadamente essas dificuldades que a gente sabe que existe, mas a gente tem que vir com um discurso completamente diferente. O discurso do Bahia hoje tem que ser um discurso de triunfante. O Bahia tem que ter um líder para capitanear esse projeto que entenda isso. Ele ainda não entendeu aonde ele está. Ele ainda não entendeu a real grandeza do Bahia e não entendeu ainda as pretensões que nós temos aí para esse ano, porque ao invés dele dizer, não, hoje eu tenho um elenco muito forte, né? Tenho um elenco mais robusto do que eu tenho no ano passado, tenho peças de qualidade que eu posso mudar o esquema tático a depender do que aconteça nessa partida, ele só exalta a questão das dificuldades. E os jogadores, querendo ou não, estão assistindo a isso aí. E eles sabem que eles vão enfrentar essa dificuldade da altitude, eles sabem que o The Strongest não é nenhuma mosca morta. E aí ele vê o capitão do projeto, né, exaltando todas essas dificuldades, já vindo ali com aquele ar de derrotismo, né, de aceitem que a gente vai chegar lá e vai lutar por um empate talvez, se o empate vier, encarem isso como um triunfo e aí a gente vai tentar decidir dentro de casa. Nós como criadores de conteúdo, pessoal da imprensa, alguns torcedores já sabem dessa dificuldade, Rogério Ceni, mas você tem que vir para uma coletiva mostrar justamente o contrário. Se o resultado não vier, beleza, mas a gente quer ver em campo que vocês vão chegar lá, vão tentar. E principalmente, mostrem pra gente que vocês vão chegar com vontade de vencer. O que eu vejo nessas falas de Rogério Ceni é um time que vai chegar com medo. Os caras do aeroporto, acho que quando chegarem em La Paz, a galera já vai descer do avião cansando. Porra, a altitude tá batendo, como o cara falou no início do vídeo. Calma, porra, a gente tá no nível do mar ainda. Porra, tudo isso é psicológico. A gente sabe que mais de 40% dentro do futebol é o mental. E o Rogério Ceni já começa trabalhando o mental dos caras errado, pô. Então a gente vai reagir um pouco aqui, galera. Chegaram até aqui já a essa entrevista coletiva do Rogério Ceni. Chegaram até aqui já sabem, né? Senta o dedo maroto no like. Se inscreve aqui no nosso canal. Quando a gente é pra elogiar, a gente elogia. Agora quando a gente tem que criticar, a gente tem que falar, né? Tá na tela aí, ó.
Ceni projeta o Bahia na altitude, abre aspas, vamos passar a dificuldade. Pois é, essa foi a temática da entrevista dele aí. Acho que todo mundo percebeu isso, né? Esse grau de preocupação exacerbado que ele trouxe para a coletiva, que está preocupando de fato nós como torcedores. E por que a gente está preocupado? Porque é uma partida de suma importância para o calendário internacional do Bahia. Se o Bahia é eliminado na segunda fase contra o The Strongest, acabou, meu irmão. Não tem mais Libertadores, não tem mais Sul-Americana. E como eu conheço minha torcida, a gente vai estar olhando pro lado, daqui a pouco o rival tá jogando a Sul-Americana e a gente tá sem calendário. E aí? Irmão, tem que mudar essa mentalidade. Tem que pensar de chegar lá com gana, com vontade de vencer, meu irmão. Se for para botar os bofe para fora aí, meu irmão, que bote, entendeu? Mas tem que chegar lá com estratégia, que eu sei que o Grupo City está ajudando o Bahia nesse aspecto aí. Já consultou o Bolívar por diversas oportunidades para saber como é essa questão da dificuldade com a altitude, o ar rarefeito, tudo mais. Beleza, essa parte aí eu sei que eles estão fazendo. Agora o mental tem que ser feito também. O jogador tem que chegar lá com o intuito de querer vencer. Se não trouxer o resultado positivo, paciência, mas pelo menos chega com essa mentalidade. E aqui a equipe do Benil solta o seguinte: ó, após a vitória do Bahia sobre o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, o técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva tendo como assunto principal a partida contra o The Strongest nessa terça-feira. Primeiramente, Ceni analisou o adversário e não poupou elogios. Aí começa a rasgação de cena aqui, ó, de seda. Um time que joga Libertadores há 10 anos seguidos, né? Como se lá na Bolívia tivesse Flamengo, Palmeiras, né? Corinthians, times muito superiores ao The Strongest que não deixassem ele se classificar, né? Tem experiência na competição, vivência, rodagem, merece respeito. Ninguém aqui pediu para desrespeitar o The Strongest em momento nenhum. Agora você entrar com medo é outra história, né? Depois o treinador admitiu que o Bahia não terá vida fácil no confronto. Abre aspas, a altitude é nosso segundo adversário. Vamos viver isso durante o jogo. Acho que vamos passar bastante dificuldade. É complicado, né, velho? É complicado. Segue aqui, ó. Apesar disso, ele não deixou a confiança abalar e se mostrou confiante em um resultado positivo. Essa parte eu não tinha visto não, vamos ver, hein? Podemos ir lá competir e trazer um resultado minimamente bom para conseguir depois, diante do nosso torcedor, a classificação. Isso para mim não tá sendo positivo não. Porra, um resultado minimamente positivo, meu irmão, você tem que chegar lá e brocar, meu irmão. Quem é o The Strongest, Rogério Ceni? Pelo amor de Deus, quem é o craque do The Strongest? O craque do The Strongest ganha quanto por mês? O salário dele chega a metade do de Everton Ribeiro? É metade do que o salário de Cauli? Os caras já ganharam o quê? Pra ser esse supra-sumo todo aí. Pô, o cara tem deusando o The Strongest, bicho. É o principal objetivo da temporada. Para estar em uma competição internacional é preciso passar pelo The Strongest, completou o técnico. É aí, meu amigo, aí é chover no molhado, né? Então, galera, enquanto o Rogério Ceni tá com toda essa situação aqui agora, olha como é que tá a situação anímica do The Strongest. Olha o que o The Strongest tá passando aí para o seu torcedor, tá na tela, ó. O Clube The Strongest postou aqui nas suas redes sociais, ó. Vamos por la classificação. Esse tem que ser o pensamento do Bahia, meu irmão. É ir pra lá pra ganhar essa partida. Ah, porque em casa eu resolvo? E se não resolver em casa? Se der uma ziquezira, os caras montar um sistema defensivo bem bolado ali, fechar a casinha e tudo mais, e aí? Perdeu lá, em La Paz, na Bolívia, chega em Salvador e empata, e aí? Tem que buscar ganhar lá, meu irmão. Não é deixar resolver em casa, não. El martes, né? Terça-feira, enfrentamos a Bahia e fazemos sentir a questão local, né? A Comebol Libertadores, disputamos todos juntos. Compra a sua entrada, né? E aí ele joga aqui o link do site e posta aqui essa imagem linda, maravilhosa dessas duas agremiações que vão jogar aí essa partida da Libertadores terça-feira. Deixa eu ver o horário aqui, será que eles postaram o horário? Tem aqui embaixo, fase 2 de ida, terça-feira, 18/2, 20h30. Lembrando que o fuso horário lá é uma hora menos, então esse jogo será para a gente aqui 9h30 da noite. Beleza, meus amigos? Então é basicamente isso que eu queria falar. Eu acho que essa mentalidade que Rogério ainda está trazendo de 2024
pelo menos para mim, não é positiva. Acho que a gente tem que entrar com outro tipo de pensamento, é falar, não, a gente precisa ganhar esse jogo, a gente tem que fazer o resultado aqui, apesar das dificuldades, mas a gente precisa ganhar. E não, aqui vai ser muito difícil, a gente vai passar muita dificuldade. Pelo menos para mim isso não faz sentido, para você faz? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Beleza, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um vídeo mais opinativo do que informativo, mas achei interessante a gente trazer essa temática hoje aqui pra gente debater sobre essa questão, beleza? Vejo vocês numa próxima. Valeu, rapaziada. Tamo junto e misturados. Fui!